Fala pessoas, beleza? Eu sou o Ujne, você está no Bora Mundo e nós vamos começar mais um vídeo para o educador social. Esse vídeo talvez um dos vídeos mais importantes, tá certo? E necessários para a área, tá? Eu quero falar um pouco sobre a saúde mental do educador social. É algo extremamente importante para se falar e para se orientar, tá certo? Por quê? Quem está na área sabe que o educador social, o orientador socioeducativo, ele é atingido todos os dias por uma série de questões que fazem parte da sua ação, da sua atividade profissional, tá? Ele está lidando com outras pessoas, essas pessoas trazem uma série de questões para ele lidar com uma série de questões, e isso tende a sobrecarregar o educador social, tá certo? De várias áreas. E aqui principalmente o educador social, que é aquele profissional que trabalha em ONGs, tá certo? Em organizações não governamentais, que tem ali um convênio com a prefeitura e oferece alguns serviços, principalmente da área da assistência, tá certo? Então existe uma série de ONGs aqui, eu não vou tratar de cada uma delas, mas eu vou tratar no geral desse profissional, tá certo? E por que é importante falar da saúde mental do profissional? Porque, eu tô na área já há 4 anos e pouquinho, eu conheci muita gente que está muito mais tempo, a gente ouve vários relatos, conversa com muita gente. Eu não preciso nem trazer aqui pesquisas, mas de fato existe um desgaste. É mais ou menos com o mesmo desgaste dos professores em sala de aula. O educador social passa por vários desgastes, tá? E dentro das ONGs, mesmo não sendo com sala de aula, e às vezes sim, por exemplo, num projeto CJ e CCA, que existe salas com educandos, uma certa quantidade, 30, 25, e se assemelha muito a uma sala de aula. Ou uma série de outras instituições que têm a convivência direto com os educandos, com as pessoas, e você tem que dar o seu profissional ali, né? Então, desgasta esse relacionamento com o outro, tá certo? Até porque nós estamos lidando com pessoas que têm uma série de questões, e nós também temos as nossas questões pessoais, e dependendo do profissionalismo, do posicionamento ético, essas coisas podem se interferir, se misturar, isso pode causar uma série de problemas. E a saúde mental do educador é muito importante. Então vamos falar sobre isso, eu convido você a assistir até o final esse vídeo, tá? Então, eu quero dar algumas pontuações, eu vou falar o porquê, o que o educador social precisa preservar e correr atrás de dominar, de entender, para que ele melhore as condições da estabilidade da sua saúde mental, e vou falar algumas coisas que causam aí um desgaste nessa caminhada, tá certo? E o porquê, alguns porquês, né? E quero dar depois um exemplo no final de como muda, como fica diferente quando ele tem um domínio de determinadas ferramentas para lidar com a sua questão profissional, ali com a sua atividade profissional, e como é diferente, como é mais pesado quando ele não domina isso, tá certo? Eu acho que vai ser um exemplo legal, que você vai ver como é que funciona na prática isso que eu tô falando, tá certo? Então vamos lá. E aqui eu coloquei o seguinte, vamos iniciar com uma pergunta. A pergunta é: como manter a saúde mental, certo? Eu vou colocar aqui uma coisa interessante, que é a gente tem que pensar primeiro na postura profissional, tá certo? Nessa postura profissional, eu vou colocar 3 pontos aqui pra gente pensar agora, eu quero que você acompanhe essa ideia. O primeiro ponto é a ética profissional, tá certo? Observa você aí, você é um educador social, você tem uma ética profissional? O que você acha que é ética profissional? É a sua postura? Essa sua postura, ela é baseada no quê? Ela é sua experiência de vida? Ou essa ética profissional é resultado de um estudo e da absorção desse estudo, e da aplicação e dinamização desse estudo? Quer dizer, essa ética, ela está dentro do que você acha que é uma ética da sua postura como pessoa, ou ela é uma ideia que foi preparada para ser uma ética? Você sabe que ela é funcional, você sabe que ela é direcionada para aquilo, você estudou aquilo e você começou a desenvolver essa ética. Qual dos dois é essa ética sua, né? Então a primeira coisa a se pensar da postura profissional é qual é a sua ética, tá? E a gente vai desenvolver cada ponto desses, tá? Então fique até o final que é importante. Segundo ponto são os conhecimentos técnicos, tá certo? Quais conhecimentos técnicos você conhece para lidar com a área que você trabalha? A área de educação social, dentro de ONGs principalmente, ela está passando, eu estou fazendo esse vídeo em 2020,
mas eu tô há 4 anos e pouco na área, e há 5 anos atrás, eu 5 anos não, há 3 anos atrás eu mudei de área, agora eu voltei para a área. Mas, então quer dizer, há 5, 6 anos atrás eu trabalhei em ONGs, né? E naquela época já estava começando um processo, e isso alguns anos antes, então é uma coisa muito nova, de meio que profissionalizar essa profissão do educador social, do orientador socioeducativo, né? Que não tinha nenhum piso salarial, por exemplo. A ideia é que ele não tinha que ter um preparo técnico profissional para lidar com a área. Ele tá acontecendo nesse momento a mesma coisa que aconteceu com a dinâmica das creches, né? Tinha as professoras da creche, né? E essas professoras, em determinado momento, elas eram o quê? Elas eram mães de família, mulheres de forma geral contratadas para cuidar das crianças, né? Então carregava uma série de questões pelo fato de vamos escolher mulheres porque as mulheres na sociedade são as que dão conta de cuidar das crianças, então são elas as capacitadas de certa forma para cuidar das crianças, e a creche era recheada desse profissional que não tinha um preparo técnico geralmente algum, e geralmente só a equipe técnica tinha um preparo técnico, mas como a equipe técnica é muito pequena para um corpo de profissionais que estão em contato direto com as crianças todo dia muito grande, né, causava uma certa discrepância e dissonância, uma diferença, né, nas atividades e ações. Agora mudou, a pessoa que tem que estar cuidando ali, geralmente ele é um pedagogo, tá? Ou ele cuida, ele já tem que ter alguma espécie de treinamento profissional técnico, algum tipo de curso. Por quê? Porque ele está lidando com questões que são muito mais sensíveis, sutis e necessitam sim de um conhecimento técnico para que seja manejado da melhor forma aquela situação. Então quer dizer, na pedagogia, na área da escola e das creches, que hoje é SEI, aconteceu isso, tá? Já é uma coisa concretizada. Na educação social está acontecendo a mesma coisa. Há poucos anos atrás surgiu e foi elaborado o primeiro curso para o educador social, para o orientador socioeducativo, né? Então, quer dizer, ele tem uma certa direção. Eu, particularmente, acho o curso, vendo o curso, o conteúdo do curso e a atuação do educador social nos diversos campos, eu acho o curso extremamente frágil e simples, né? Por uma série de questões. Uma delas é o tempo que se demora para construir uma ética profissional, né? E o conteúdo em si, eu acho que vai amadurecer ainda, né? Então, quer dizer, o que a gente tem? Está acontecendo essa situação. Então, nós temos na área de trabalho, no campo, muita gente sem preparo para lidar com a área. E vai aprender aos trancos e barrancos e até dominar de uma forma mais concreta para essa sua interação com a área ser muito mais benéfica, vai causar muito prejuízo. Isso acontece muito, tá certo? As áreas estão tomando providências para organizar isso, né? Tem preparos nas instituições, cursos, né? Para o que? Agregar esse conhecimento, o profissional absorver esse conhecimento e começar então a aplicar esse conhecimento e usar como ferramenta, né? Mas isso está acontecendo de uma forma muito recente, e tende a amadurecer ainda nos próximos anos, tá? Então veja só, o que eu estou montando aqui para você? Eu estou mostrando um quadro de uma situação que você já entende o porquê de parte da educação social ainda ser uma área de fragilidade para se trabalhar, certo? De pouco preparo para se trabalhar. Por exemplo, se você for procurar hoje, geralmente os contratados como não tem um curso específico, o curso é muito recente, os contratados eles precisam geralmente, tá? Se for procurar vaga aí você vai ver. Metade das vagas, o educador social, o orientador socioeducativo só precisa ter o ensino médio completo, né? Então ele não precisa ter nenhuma formação, nenhum curso técnico em mãos. E eu fui contratado assim na época, inclusive, né? Só com o ensino médio completo. Então, quer dizer, que conhecimento eu tinha para lidar com, por exemplo, adolescentes que estão trazendo uma série de questões para mim dentro de uma sala onde eu vou executar atividades. Entende? Olha a dificuldade, né? Se o professor, o pedagogo que estuda já tem N dificuldades,
imagina uma pessoa sem preparo. A tendência de acontecer muitas questões ruins, de promover muito problema, né? Então, quer dizer, esse é o quadro, certo? Apresentei a situação, vamos apresentar agora outros pontos. Essa é a questão do conhecimento técnico, tá? Então, esse é um ponto que eu já coloquei aqui para você pensar. Outra questão que nós vamos pensar sobre a postura do profissional é a questão da análise pessoal, né? Essa análise pessoal, que eu quero dizer, é o seguinte. Essa análise pessoal é algo que eu vejo como necessário. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso, mas tem que ter, certo? Os profissionais que trabalham com pessoas, principalmente os profissionais que estão lidando diretamente com as N situações da vida desses educandos e dessas pessoas, e eles estão tratando diretamente dessas questões problemáticas, vamos colocar desse jeito mais claro, né? Ele é atingido por essa situação, ele também acaba se fragilizando em algum nível, certo? Então, existem mecanismos muito bons para esse profissional, inclusive aliviar um pouco essa tensão, né? Se redirecionar, amortizar. Então, por exemplo, ele passar por um processo de análise, um acompanhamento de tempos em tempos, é muito bom, é muito benéfico. Ele passar por um psicólogo, por um psicanalista, conversar, fazer uma análise, né? É muito interessante. Não por aquele fator, sabe? Aquele fator, se você acha que quem vai em psicólogo só é louco, você está enganado. Hoje em dia é um fator muito mais abrangente e muito mais importante, tá certo? Essa ideia é uma ideia muito antiga, é uma ideia que já caiu por terra, tá? Então, você passar por esse tipo de acompanhamento de tempos e tempos é importante e é interessante, né? Então, essa análise, na verdade, ela envolve também a sua rede de apoio, né? Quer dizer, se você é um cuidador, porque o educador, de forma muito geral, ele é um cuidador a certo nível ali do seu grupo, ele precisa ser cuidado também, porque vai acontecer uma sobrecarga natural. Então ele precisa ter uma rede de apoio. E esse profissional da psicanálise, da psicologia, pode fazer parte da sua rede de apoio. Então isso é importante. Então o que nós trabalhamos aqui? Primeiro eu estou pensando na postura do profissional. A postura do profissional é legal ela ser composta por esses 3 pontos. Por ele ter uma questão de ética profissional, técnica preparada, ele ter um conhecimento técnico, absorver um conhecimento técnico, o domínio de um conhecimento técnico, de um certo nível, pelo menos, e ele também ter aí como dinâmica da sua postura profissional, um acompanhamento, tá certo? Essa dinâmica com esses profissionais que vão fazer parte da sua rede de apoio, isso vai ajudar bastante, certo? Bom, agora vamos entender um pouquinho direto essa questão que eu falei aqui do conhecimento técnico, tá certo? Eu quero pontuar algumas coisas. Aqui no canal eu já fiz tem 2 séries de vídeo que você precisa assistir. A série com a capa vermelha e a série com a capa azul. Eu vou deixar a primeira aqui, tá certo? Que eu falo nela sobre o que o educador social precisa conhecer, precisa saber e estudar. Lá você vai entender o que eu estou falando aqui melhor, vai ser muito bacana. E a outra série vermelha, que eu vou deixar também aqui, deixa eu ver, na sequência, para você assistir, que são outras pontuações e direcionamentos, que é essa série aqui desse vídeo, sobre educador social, tá? Vamos entender então questões técnicas agora. Questões técnicas aí, tem coisas que o educador social precisa conhecer de forma básica. Isso aqui eu vou resumir porque tem uma série de vídeos sobre isso. Eu já deixei aqui o card anterior, você vai ver que tem um monte de vídeo falando sobre isso, vai ser bem bacana. Mas ele precisa conhecer algumas questões técnicas, porque essas questões técnicas, ela vai moldar uma postura mais correta de como lidar com essas questões. Por quê? Porque nós estamos lidando com situações onde a nossa experiência de vida, só a nossa experiência de vida, ou por exemplo o ensino médio completo, ele não tem a capacidade, ele não te prepara para lidar com essas situações. Você precisa às vezes de um conhecimento médico, de um conhecimento psicológico, de alguma coisa mais técnica, que seja do nível básico, introdutório, mas que já vai te ajudar a construir uma visão diferente e já vai te dar uma postura diferente diante
algumas situações. Isso vai ser muito bom, vai ser bom para o outro, certo? E para você, né? Então, o que são esses conhecimentos? É o conhecimento de psicologia básica, pelo menos, que você precisa ter. E aí, falando em psicologia básica, eu já tenho um material para você aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui em cima, certo? Que é o seguinte, é um vídeo de psicologia do desenvolvimento. E essa psicologia do desenvolvimento mostra um pouquinho de como é que as pessoas pensam e se comportam e como é que elas enxergam o mundo em determinadas fases da vida. Isso vai te ajudar, porque quando o outro falar com você, se direcionar na sua interação com o outro, inclusive, você muda sua postura porque você sabe o que aquele outro ele naquele momento possivelmente deve estar passando ou pensando, porque no geral você sabe que a teoria diz tal coisa, então pelo menos reagir àquilo você sabe, então isso é interessante, tá? Lembra, lá no final eu vou construir uma história, vou explicar, vai ser muito bacana, vou dar um exemplo e vou encaixar tudo isso que a gente está falando, tá? Vai ser uma aulona bacana, esse vídeo não vai ser curto, mas vai ser show de bola, certo? Então vamos lá, psicologia, já deixei o card aí em cima. Filosofia é importante, tá certo? Filosofia também vai ter, aqui no link aqui embaixo, se não tiver card, gente, que não dá pra pôr um monte de card, vai ter os links das playlists pra você conhecer aqui no canal, que algumas dessas matérias eu tenho pra vocês. Filosofia, tá certo? Vou deixar um link aqui indicando aí um livro, uma série também pra vocês. Você precisa conhecer um pouco de filosofia, o básico, tá certo? Para você entender as dinâmicas do mundo, do pensamento, do olhar para o outro, tá? Você precisa conhecer um pouco de história também. A história vai te ajudar a quebrar um pouco preconceitos sociais que nós carregamos culturalmente. Isso te ajuda muito, junto com a filosofia e com outras matérias. Antropologia é fundamental, né? Eu vou deixar talvez um vídeo aqui interessante sobre antropologia que pode te ajudar, tá? Aqui nos links. Eu vou ver se eu acho um vídeo bacana, certo? Pedagogia eu tenho um material muito bom que você precisa ver aqui, que eu vou deixar também aqui, ó, marcadinho, um card aqui em cima, que vai aparecer aqui, de pedagogia. Depois você vai clicando nos cards, galera, e vai assistindo, que você vai ter um material completão, certo? Pedagogia você precisa também, porque o ato de ensinar e aprender e lidar com o outro nessa questão, na dinâmica da aprendizagem, é necessário, porque essa troca do aprender e ensinar não é só na questão do ensino clássico da escola, mas quando eu estou conversando com você, você está conversando comigo, eu estou passando minha cultura e visão de mundo para você e você está fazendo o mesmo. E isso é uma dinâmica pedagógica, então a pedagogia é importante para isso, tá? E outro ponto final que eu coloco como sendo essas estruturas básicas que você precisa conhecer também, as leis direcionadas, porque você está trabalhando em uma instituição, trabalhando com outro ser humano, e entre você e ele existe um bloco de leis que estão regendo essa dinâmica entre você e ele, entre a instituição, entre as ações dele, entre as suas ações. E você, nada melhor do que você ter o respaldo da lei para poder fazer a sua dinâmica, o seu desenvolvimento e a sua ação profissional, certo? Então, esses são os conhecimentos que eu considero que são considerados para que você, até na faculdade, né, esses são geralmente assuntos introdutórios que estão aí para construir a sua ética profissional. Então são assuntos que é interessante você conhecer pelo menos a introdução, para a sua cabeça já começar a se adaptar e mudar a sua visão de senso comum para um senso científico, crítico, melhor, mais adequado para a postura e para a profissão do educador social, certo? Então vamos ao próximo ponto, a gente já está chegando no final, não se desespere, tá? E aqui eu coloquei até uma frasezinha, ó, tudo para preparar você no cuidado com o outro, tá? Tudo isso daqui vai ser para preparar você, gente, no cuidado com o outro, na dinâmica com o outro. Isso vai mudar drasticamente sua postura. E a gente está chegando em pontos importantes aqui, tá? Eu coloquei 3 pontos que vão te ajudar você a melhorar o seu lidar com o outro. Depois que você absorveu todo aquele conhecimento que eu passei para você, e você tem que entender que o educador social ele não é uma pedra, ele precisa sempre continuar estudando, se atualizando. Então quando eu falo, tem que estudar um pouquinho disso, tem que ler um pouquinho disso, não fica desesperado. Se você está desesperado porque você vai ter que ler isso, fazer aquilo, você está tendo uma postura errada. Você está se colocando contra
uma melhor qualificação profissional, né? Imagina se você tivesse que fazer uma faculdade para ser um educador social, um curso de 2 anos. Um curso de 2 anos tem muito mais do que eu estou passando para você. Então, quer dizer, é algo normal de se entender que teria, que é necessário para você absorver na profissão, certo? Então não é muito, não se desespere. 3 coisas então importantes, anota aí. A primeira, que a maioria das ONGs tem que ter, tá bom? É o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, tá? Por quê? Porque existe um projeto, existe uma estrutura, é um projeto que está baseado e pautado em um esquema de leis, tá certo? Que são leis previstas nas constituições, na nossa Constituição Federal, tá bom? Em projetos. Então, o projeto é a estrutura dinâmica, como aquele projeto vai funcionar, tá certo? Como aquele serviço vai funcionar. A questão política é porque tem um posicionamento político, tem um modo operante, uma forma de acontecer, uma forma de administração política, tá certo? E tem a postura pedagógica, que é aquilo do contato, da comunicação, do desenvolvimento entre equipes técnicas, educadores, educandos, famílias, acolhidos, usuários de serviço. Então todo esse corpo, essas pessoas que estão envolvidas, participam de uma dinâmica pedagógica, que é aquilo que vai ser aplicado, que vai ser direcionado, tá certo? E que vai ser recebido. Então esses projetos não são longos, mas geralmente eles cabem todas essas ideias e dão a direção para os profissionais, desde o profissional de limpeza até o gerente das instituições, tá? Então esse projeto político-pedagógico é importante. Por quê? Porque isso é uma coisa que acontece em muitas ONGs. Você chega e você não conhece esse projeto, eles demoram para apresentar por N motivos. Então você dá muita sorte quando você chega numa ONG e você já logo é apresentado ao projeto político-pedagógico, tá? Então quer dizer, ele é importante, corre atrás disso, porque ele vai falar para você quais são os objetivos, como é que aquela instituição, aquele serviço trabalha, como é que ele tem que ser aplicado, o que ele espera dos seus profissionais. Então quer dizer, você tem que entender o que é aquele serviço. Eu já trabalhei em locais onde eu conheci profissionais do local que eles tinham anos de profissão lá e eles não sabiam o que era aquele projeto, né? Por exemplo, você trabalha em um local, num CJ, e o educador não sabe que aquilo é um CJ, nem sabe o que significa CJ. Isso é um problema, porque isso é parte dentro do PPP. Então, se ele sabe o que é isso, se ele sabe o que é essa dinâmica, como é que é para o serviço ser apresentado, ser desenvolvido, ele tem então ferramentas melhores para lidar com o geral do serviço dele, né? Então quer dizer, corra atrás disso, isso daqui tende a te ajudar a construir essa ética, essa postura técnica. Outra coisa é um estudo de caso. Estudo de caso é o quê? É você fazer esse estudo e entender, geralmente, equipes técnicas que levantam ou recebem material dizendo sobre a situação daquele indivíduo ou daquele grupo, tá certo? E esses dados são importantes para você saber quem é aquela pessoa, quem é aquele grupo, quem são aquelas pessoas, tá certo? Quais são as condições que elas se encontram hoje, para você poder trabalhar da melhor forma, da forma mais correta e com a dinâmica dentro do que é real, não do que é fantasioso, do que você acha, mas do que ali está estabelecido como verdade, e com a subjetividade daquele grupo, tá certo? Com a individualidade de cada um, com a história de cada um. Então isso é importante, tá? Esse estudo de caso é você conhecer e saber um pouquinho da história de cada um ou daquele grupo, para você saber se direcionar ele, tá certo? Isso é muito importante, te traz também uma melhor postura de trabalho. Outra coisa importante é uma escuta qualificada. Não interessa se você é assistente social, se você é psicólogo, se você é o que for, pedagogo, mesmo que você não tenha formação, você profissional da educação social precisa aprender um pouco sobre escuta qualificada. Eu diria que a escuta qualificada hoje na assistência social, no serviço social, nas ONGs, em qualquer profissional seria quase 50% da atividade dele, porque você lidar com o outro, uma das maiores demandas que o outro tem é a convivência de escuta, a necessidade de escuta. Então essa escuta qualificada, ela traz para a postura do profissional uma dinâmica de ele ser um passivo em uma situação onde ele vai parecer ser aliás, ele vai ser um ativo, né?
Então você está ali escutando, mas na sua escuta você dá lugar ao outro, você dá lugar à necessidade do outro. Você também tem um momento de crescimento e reflexão seu, um momento de encaixar aquilo que você conhece, o conhecimento técnico, para entender melhor o outro. E assim, na verdade, ela tem várias funções, a escuta qualificada. Mas de forma geral é importante para o profissional, porque o profissional ele vai trabalhar com essa demanda de ouvir o outro. Até porque para ele conseguir levar o serviço, levar as atividades para o outro, né, ele precisa conhecer melhor o outro, ele precisa ter um relacionamento com o outro. E essa aproximação, esse relacionamento, essa atividade vem em partes através da escuta, de saber escutar, dar o lugar da escuta para acontecer essa parte do relacionamento. Isso é importante, tá? Então procure essa escuta. Quem são os profissionais que geralmente têm o treinamento para isso? Geralmente são os profissionais da psicologia, são os profissionais da pedagogia e do serviço social. Pelo menos é o que eu conheço, que são áreas onde você tem um estudo e um aprendizado sobre isso, tá certo? Áreas técnicas das ONGs aqui. Agora vamos a tão sonhada e esperada, ou sonhado, esperado exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui e eu vou dar uma postura sem conhecimento técnico e o resultado dela, uma postura com conhecimento técnico e o resultado dela. É uma história bem simples, isso daqui é cotidiano nas ONGs, isso acontece toda hora, todo dia, em todas as ONGs praticamente, tá certo? O exemplo, então, de uma postura qualificada e não qualificada. A nossa história é o seguinte: um jovem sobre efeito de entorpecentes direciona palavrões para os educadores. Bom, o educador tem um preparo técnico, ele vai ter a tendência de revidar esses palavrões, ele vai ter a tendência de tomar como algo pessoal, de entender que ele está sendo realmente ofendido por aquele adolescente, por aquele jovem, tá certo? Ele vai levar muito pouco em consideração o fato dele estar em efeito de entorpecente. Ele vai vir com um discurso de esse jovem não tem educação, ele não respeita os mais velhos. Quer dizer, ele vai montar toda uma postura pessoal, ele vai levar para o pessoal aquilo, né? Ele não vai conseguir redirecionar e repensar essas posturas. Isso é um problema, por quê? Porque isso vai virar uma carga emocional, isso ele vai tomar para ele como uma pessoalidade, isso vai mexer emocionalmente com ele e assim vai causar um desgaste muito maior. Por quê? Porque parte da preocupação, parte da cabeça dele está lidando com algo que não era para bater como questão pessoal, mas agora como bateu aquilo, a cabeça dele vai querer resolver aquilo. E isso então toma uma energia do profissional mental muito grande e causa um desgaste muito grande. Então, quer dizer, toda a situação ali, muito do que ele poderia levar em consideração, se ele tivesse conhecimento técnico, ele não está levando em consideração. Então, ele vai agir de formas onde isso vai causar para ele uma negativa muito grande. Agora, um outro profissional com conhecimento mais técnico, certo? O mesmo jovem aqui, ó, o jovem sobre efeito de entorpecentes direciona palavrões para os educadores. Os educadores vão ter uma série, esse educador preparado, ele vai ter uma série de percepções diferentes. Primeiro, o jovem está sob controle de entorpecentes. Já daí você já começa a entender que, logicamente, ele não vai ter a melhor postura para com você, né? Se ele está direcionando palavrões, é porque ele está reagindo a alguma situação. O profissional mais capacitado tenta observar qual possível reação. Pode ser que não é nada. Pode ser, por exemplo, um CJ. Ele foi ali fazer o curso, chegou bravo e tal, e xingou ali o educador dele, que estava passando uma atividade legal em sala e tal. Ele não quer participar, aconteceu a famosa treta, né? E aí é o seguinte, aquele profissional ali, mas o que aconteceu, né? Aí tem várias avaliações desse cara que tem um conhecimento mais técnico. Por exemplo, pode ser que não aconteceu nada em sala, pode ser que não é atividade nem o grupo da sala. Pode ser que ele tenha alguma coisa que aconteceu fora e ele está com aquele problema para resolver, aquilo desequilibrou ele e ele está descarregando parte daquela angústia ali naquele momento, naquela sala. E talvez ele esteja descarregando porque ele talvez perceba ou saiba que ali existe pessoas capazes de lidar com isso, né? Ou não.
Mas todas essas possibilidades passam na cabeça de um profissional, ou deveria passar, para ele analisar o que está acontecendo, né? Opa, será que ele é porque ele é boca suja? Ou será que é porque é a única forma que ele consegue de se expressar com palavrões, porque agora, na hora da raiva, ele não tem maturidade ou postura para lidar com forma diferente, né? E você vai o quê? Vai fazer que nem ele? Vai se mostrar imaturo, lidar com essa forma? Então, quer dizer, o profissional técnico, ele olha e fala, pode ser que ele, né, ele xingou por quê? Porque ele não sabe fazer de outra forma, ele não sabe dialogar, né? Pra você ter uma ideia aqui, nem nos debates dentro das salas de professores de faculdade é muito educado, não. O bicho pega, tá? Então, quer dizer, estamos falando de pessoas formadas, com livros lançados e tudo mais. Quem dirá jovens que estão num processo de vida aí, de construção, passando por várias angústias, certo? Então, quer dizer, essa postura profissional olha para esse jovem e analisa tudo isso, é feito de entorpecentes, então ele já tem um posicionamento diferente. Tudo isso vai levar ele a não levar para o pessoal, porque ele vai entender que aqueles simbolismos, que aquela linguagem tem outro alvo, o alvo não sou eu, tá certo? Pode ser que esteja sendo direcionado para mim, mas o alvo não sou eu, então eu não absorvo isso como de uma forma pessoal, isso não me machuca, isso não me desequilibra, a minha saúde mental vai continuar a mesma, e isso na verdade vai se tornar mais ferramentas para mim lidar com aquela situação, com aquele jovem naquele momento. O que será que aconteceu? Será que aconteceu alguma coisa grave fora daqui? Será que foi aqui? Será que foi talvez eu em algum momento? Será que toda a situação, será que é algo que nós não temos contato, não sabemos? O que será que está acontecendo? E aí você tem uma rede de outros profissionais que você vai poder levar essas questões para eles, e não levar de uma forma pessoal, me xingou, não. Olha, aconteceu isso, isso e isso, ele estava exaltado assim, 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 pelo que eu analisei, parece que não foi nada aqui e tal. E a rede de profissionais vão lidar com aquela pessoa, ou com aquele jovem, com aquele educando, ou com aquele grupo, tá certo? Por quê? Porque eles tiveram uma postura de um profissional, uma análise, né, uma resposta de um profissional que está tecnicamente mais preparado para entender melhor aquela situação. Então, olha só, quando nós falamos de saúde mental aqui, e aí eu já vou começar a concluir, eu estou falando de que você precisa absorver, como eu disse lá no começo, um conhecimento mais técnico, um conhecimento mais dinâmico, direcionado a essa profissão, para que você mude o seu senso comum e coloque ali em prática um senso técnico, crítico, científico, que é o que vai te dar a postura para entender melhor as situações. Isso é grande parte, isso é, vamos dizer, não é a cura, né? Mas é a chave para que você se mantenha, em grande parte, com a sua saúde emocional profissional estável, né? Por quê? Porque você não vai absorvendo, as coisas não vão te desgastando mentalmente. Você vai trabalhando aquelas questões e quando acabar o seu turno, acabou tudo, você vai para sua casa, vida que segue, aquelas coisas não vão pesar e depois você vai continuar o seu trabalho, certo? Então, quer dizer, você é muito menos atingido. Agora, é lógico que precisa um pouco desse preparo. Então, o que eu quero dizer aqui para concluir, né, sobre a saúde mental do profissional? Você, profissional, precisa buscar aquele conteúdo que eu dei aqui no começo do vídeo, aqueles conhecimentos, aquela rede de apoio, aqueles 3 pontos, o conhecimento técnico que eu falei, que você viu no exemplo aqui, que ele te dá uma postura que vai evitar você sofrer desgastes, que geralmente vem por absorção, uma má absorção. É uma absorção que vem pelo fato de que você levou geralmente aquilo para um lado pessoal. Ou geralmente, se você não levou para um lado pessoal, foi porque você não soube lidar com a situação por falta de preparo. Hoje, quer dizer então que se eu souber um pouco dessas coisas eu não vou ter desgaste? Não. Significa que você vai se desgastar muito menos. De fato, você vai se desgastar sim. Assim como qualquer trabalho, e principalmente cuidando de pessoas, a pressão, pensar no outro, o cuidado do outro, o acompanhamento do outro, é algo que acumula sim uma quantidade de estresse. E por isso que eu falei da rede de apoio do psicólogo, da psicanálise, que é importante para você de conversar. Lembra que eu falei que você precisa ter uma escuta qualificada? Então, você precisa ter alguém que tenha uma escuta qualificada com você também, certo? Então essas são as minhas orientações, tá certo? Essas orientações são baseadas
no que eu conheço de leitura pedagógica, no que eu conheço no meu envolvimento com psicologia. Os materiais, qualquer coisa tá aí no canal, os cards estão espalhados para vocês verem. Tem também um pouco da minha experiência profissional, da minha pesquisa, então que formaram esse conteúdo para vocês, certo? Eu espero que tenha agregado, eu espero que tenha ajudado. Se ajudou, deixa aqui nos comentários. Deixa o seu like, compartilha com a galera. Aqui no canal tem muito mais conteúdo, vocês viram aí nos cards. Eu espero que você goste, vem no conteúdo, vem pro canal, se inscreve, compartilha nas suas redes sociais para o pessoal conhecer o canal, certo? Qualquer coisa é só entrar em contato aqui nos comentários, tá bom? É isso aí então, muito obrigado e até o próximo vídeo.